Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos ver então os versos 1 e 2. Gálatas 6, versos 1 e 2. Irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhem o tal irmão com espírito de mansidão, olhando por você mesmo, para que não seja também tentado. Interessante este verso. Não é para correr para o pastor e contar tudo o que de errado você viu na vida do irmão. Não é para reunir a comissão da igreja e riscá-lo da igreja. O que a Bíblia está falando é, irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, você que é espiritual, encaminhe o tal com espírito de mansidão, olhando por você mesmo para que não seja também tentado a fazer o que o outro está fazendo. Leve as cargas uns dos outros. Olha o conselho de Jesus. Leve a carga uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. Queridos, se nós visitarmos a cidade dos meninos, Boys Town, fica ali na Nebraska, próximo de Omaha, foi fundada em 1917. A cidade dos meninos foi fundada por um padre chamado Flanagan. Ali na entrada da cidade dos meninos tem um monumento. Se você entrar no Google, neste exato momento, porque hoje é assim, né? A gente está falando aqui e o povo já entra na hora e já sabe se o pregador está falando a verdade ou a mentira. Se você entrar aí, você já vai ver lá, Boys Town, de Nebraska, na entrada da cidade tem um monumento de dois meninos. Um menino maior carregando um outro. E o padre Flanagan perguntou para o mais velho, por que você está carregando este menino, este seu companheiro? Ele não é pesado para você? E a resposta que foi dada foi registrada, está gravada embaixo deste monumento. Porque a resposta foi, ele não é pesado, ele é o meu irmão. Esta frase está lá. Ele não é pesado, ele é meu irmão. O que você faz pelo seu irmão? Eu faço tudo que eu posso. Questão de dinheiro, questão de remédio, questão de oração, questão de empréstimo. Ah, mas você vai colocar o seu nome em risco? É meu irmão. É meu irmão. Queridos, o que você faz pelo seu irmão? Quem você considera como sendo seu irmão? Você considera como seu irmão somente aquele que é irmão de sangue? Ou também aquele que é irmão de fé? Fé em Jesus Cristo. A essência do cristianismo é o amor, expresso em palavras de ânimo, atos de bondade e ações caridosas. Esse amor, que é o amor de Deus derramado em nosso coração, não é o amor somente do tapinha nas costas e passe bem, não. É colocar a mão no bolso, é passar noites sem dormir, é socorrer alguém que está lá na estrada com o carro quebrado ou porque faltou gasolina, é dividir o seu trabalho com alguém que não tem trabalho nenhum, dividir o seu schedule de casas com quem não tem nenhuma casa. É sacrifício, é se sacrificar, é se dar. Isto é amor. Não é só um tapinha nas costas dizendo, vou orar por você.
Tem hora que nós precisamos mais do que oração. Precisamos de comida, uma cesta de alimento. Precisamos algo prático. As pessoas que você ama sabem que você as ama? Será que elas sabem que você as ama? A sua esposa sabe que você a ama? E que você está disposto a dar a vida por ela? Ah, ela sabe. Você demonstra isso? Se eu perguntar agora, neste momento, para a sua esposa, se ela tem certeza de que você a ama, ela vai responder com convicção, sim, ele me ama e ele dá a vida por mim. Será que ela daria essa resposta? Existem 2 versos na Bíblia, e os 2 são João 3,16. João 3,16 é o mais conhecido de todos, mas tem outro João 3,16, que é 1 João 3,16. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então este João 3,16 fala do amor de Deus. Mas o outro João 3,16, que é o 1 João 3,16, fala do amor seu. Abra a Bíblia e leia comigo. 1 João 3,16. Vamos ler aqui. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Lá fala do amor de Deus que deu Jesus por você. E aqui está falando, nós conhecemos se amamos ou não, se estamos dispostos a dar a vida pelo nosso irmão. Será? Será que você está disposto a dar a vida pelo seu irmão? Você conseguiria acreditar no amor de Deus se Ele não tivesse feito nada por você? Nós batizamos 2 preciosas almas. Nós fomos para lá em setembro de 2020. Batizamos as 2 preciosas almas agora, antes de vir para os Estados Unidos. E na hora do apelo, a minha esposa parou de contar quando passou de 30 pessoas que se levantaram pedindo batismo. Ela parou de contar. Samuel, foram mais de 30. Eu fiquei surpreso. Sabem, queridos, ali o amor está sendo revelado por atos, ajuda, socorro, presente na hora que a pessoa está precisando. E quando você fala de Deus, as pessoas acreditam no Deus que você prega. É o amor prático. O amor de Jesus e o amor do Pai foram revelados em ações. Deus não fala que ama você, Ele provou que Ele ama você, dando a vida do Filho unigênito para se tornar homem. Para todo sempre, Ele será homem. Será Deus, mas também será homem, retendo para sempre o corpo humano. E cada gota de sangue que caiu sobre a rocha do Calvário nos fala que Deus nos ama. Você vai duvidar disso? Você conseguiria acreditar no amor de Deus se Ele não fizesse nada por você? O amor que não se expressa, seja do marido, da esposa, de um patrão, ou entre os irmãos da igreja, um amor que não se expressa em atos, em palavras, atitudes, olhares e gestos, não pode ser amor. Porque o amor verdadeiro, ou ele se expressa, ou ele não existe. Simplesmente isso. É esse amor puro, verdadeiro, celestial, que só possui quem está em conexão constante com Deus. Não é conexão intermitente. Hoje está na moda a palavra intermitente. Jejum intermitente.
comunhão intermitente. Às vezes você tem comunhão, às vezes não. Um pouco de comunhão, um pouco sem comunhão. Isso é intermitente. Entende? Conexão intermitente. Você está conectado com Deus quando levanta, quando dorme, enfim, quando vai dormir? Não, queridos. A conexão com Deus não pode ser intermitente. Ou você está ligado na videira que é Jesus, ou você não está ligado, ponto final. Deus não aceita. Deus não aceita. Você não tem poder nenhum. Você não vai ter a seiva do Espírito Santo vindo a você da videira se você não estiver ligado permanentemente a Jesus Cristo. Conexão vital, permanente. Você tem esse amor? Pergunto para sua esposa, para o seu marido. Eu tenho esse amor, querido? Pergunte o marido e a esposa, um para o outro. Eu tenho esse amor puro, verdadeiro, que se expressa em atos, em gestos, em palavras, em ações? O amor entre as pessoas vai tornar o amor de Deus real. Porque quando você fala do amor de Deus, as pessoas acreditam. Porque o amor, eles veem o amor entre as pessoas. À luz desse amor, depomos nossa vida em amor, derramando-nos em sacrifício pelos outros. Eu li no livro Ciência do Bom Viver, na página 470. Ali, Deus falou através da sua serva. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Vejam, o mais forte argumento em favor do Evangelho não são nossas doutrinas, doutrinas puras, verdadeiras, irrefutáveis, mas as doutrinas não são o argumento mais forte a favor do Evangelho. Mas o que é então? É um cristão que sabe amar e é amável. Ah, eu não sou amável, mas eu sou assim mesmo. Então não mudou nada? Jesus não mudou seu coração? Porque quem está em conexão com Jesus vai se tornando como Jesus. Se tornando como Jesus. Uma pergunta. Pensando em 3, 4 anos atrás, de 3, 4 anos atrás para cá, você mudou ou você é o mesmo? Se você disser que é o mesmo, então você está sem Deus. Sem Deus. Porque quem está com Deus muda diariamente. E quem está sem Deus muda também diariamente para pior. Para pior. Mas com Deus você muda para melhor. Não tem como ter conexão permanente com Jesus e não amar as pessoas, não respeitar as pessoas, não ser amável, cortês, caridoso com as pessoas. Mais do que no Brasil, aqui nos Estados Unidos, você tem condições, oportunidades de expressar caridade. De formas diferentes. Ou como tradutor para alguém que não entende nenhuma palavra em inglês. Ou recebendo a pessoa que chegou ontem do Brasil, recebê-la na sua casa. Vocês sabem que quando nós plantamos a igreja em Virgínia, em Richmond, eu tinha 5 apartamentos alugados no meu nome. Alguém disse para mim, você é louco. Até pode ser que eu seja louco mesmo. Porque as pessoas chegavam do Brasil, não podiam alugar, ficavam uma semana, um mês na minha casa, mas e daí? Vai para onde? Eu tenho que alugar um apartamento para eles. E tem que ser no meu nome. Então, foi 1, foram 2, 3, 4, 5. E a gerência do condomínio já sabia. Quando eu chegava lá, mais um apartamento? Mais um. Põe no meu nome, quem vai morar, essa família vai morar. Nome dos que vão morar aí.
Moramos 9 anos lá. Quando nós saímos de lá, só tinha um apartamento no nosso nome e que a pessoa já transferiu para o nome dela. Porque depois de um ano a pessoa transferia. E, queridos, todos foram honestos. Todos foram honestos. O brasileiro que está trabalhando aqui, ele é honesto. Ele quer vencer. Mas nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso irmão necessitado, certo? Fazer alguma coisa pelo nosso irmão necessitado. O Amor, Testemunhos, volume 1, página 695. Testemunhos, volume 1, página 695. O amor não pode existir sem se revelar. Ponto final. Como? Em atos exteriores. Assim como o fogo não pode ser mantido aceso sem combustível. Nossa maior alegria provém de sermos bênção na vida dos outros. Como Abraão foi bênção onde ele viveu. Deus disse para Abraão em Gênesis 12, 2, seja uma bênção, Abraão. E a minha oração, a nossa oração, a Leila e eu, é: ajuda-nos, Senhor, a sermos uma bênção. Uma bênção na vida das pessoas. Quando você se encontra com elas, não é um encontro casual, é providencial. Ajuda-me a ser uma bênção, Senhor. Na vida das pessoas, no seu lar, nas casas onde você trabalha, seja bênção. Todos os filhos de Deus estão rodeados de uma atmosfera positiva, impregnada de paz, a paz do nosso Senhor. E as pessoas sentem a paz quando entram em contato com você. Elas dizem, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa diferente aí. Eu me sinto mais calmo, mas em paz. É a presença do Espírito Santo em você, habitando em você, porque você é templo do Espírito Santo. Você vive para servir, não para ser servido. Você não se serve das pessoas. Como é comum as pessoas se servirem das outras, se servirem de uma mão de obra barata. A pessoa chegou ontem, não tem trabalho, então ele aceita qualquer coisa. Se você oferecer $7 a hora, ele aceita. Se você oferecer 5, ele aceita. Ele não tem nada. Mas isso é amor? Isso é amor? Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Esse é um mandamento, não é opcional, é mandatório. Jesus nos deu o exemplo e nos ordena que nos amemos uns aos outros. Quando o bispo Francis Connell era jovem, ele tinha um amigo que era marinheiro. E o bispo Francis Connell estava caminhando na praia com esse amigo marinheiro. Era uma noite tempestuosa, as ondas quebravam na praia com muita violência. O barulho das ondas quase que impedia que um e o outro ouvisse a voz um do outro. Para conversar, eles tinham que gritar, mas eles estavam caminhando na praia. E, de repente, o marinheiro, o velho marinheiro, ele colocou no seu ouvido a mão assim em forma de concha e disse para o bispo Connell, eu estou ouvindo um grito de angústia que vem lá do meio do mar. O bispo não estava ouvindo nada, só o barulho das ondas. Mas o marinheiro, que tinha os ouvidos preparados para ouvir gritos de socorro, ele disse, tem alguém gritando lá no meio do mar. E ele avisou a patrulha da guarda da costa, e ele estava certo. Lá fora, no meio do mar, existiam 2 pescadores agarrados num bote virado. Foram salvos porque o velho capitão estava alerta ao chamado. Será que existe alguém gritando por socorro dentro de alguma casa? Dentro de algum apartamento? Alguém que vem à igreja, está sentado ao seu lado,
mas não tem nada para comer quando voltar para casa, não tem um centavo no bolso, desempregado, e com medo de falar, com vergonha de falar. E a gente não quer saber de nada, sai daqui, vai para casa, ter o nosso almoço, não quer saber se o nosso irmão terá almoço. Cada um cuida de si, Deus por todos. Não, irmãos, não é cada um por si, Deus por todos. É um pelo outro. Isso é igreja. Igreja não é um lugar de santos, não. Igreja é um hospital para doentes, necessitados, carentes. Carentes. Você precisa de ajuda? Você vem à igreja. Se você não precisa de ajuda, por que vem à igreja? Seja ajuda financeira, seja ajuda espiritual, seja qualquer tipo de ajuda. Você precisa de ajuda de Deus, por isso você vem à igreja. Você é dependente de Deus. Mas tem muitos que são dependentes não só de Deus, mas também de roupa, de comida. O pastor Robert Pearson, ele foi, por mais de 10 anos, foi presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista. Pastor Robert Pearson, um homem de Deus. E ele escreveu um artigo na revista, ele já faleceu, mas ele escreveu um artigo na revista Adventista Americana e falou sobre um médico que ele, num evangelismo que ele fez em Londres, ele batizou este médico. Passaram-se 30 anos e ele encontrou de novo esse médico. Quando voltou a Londres, se encontrou com esse médico. E ele tinha abandonado a igreja. Teve momentos difíceis, de altos e baixos, estava fora da igreja. E esse médico, conversando com o pastor Pearson, disse: pastor, durante este período que eu estive fora da igreja, muitos irmãos me procuraram, me oferecendo estudos bíblicos, se dispondo a fazer um curso bíblico comigo. E aquele médico, chorando, disse: pastor Pearson, não era de estudo bíblico que eu estava precisando. Pastor, eu posso explicar qualquer doutrina da Bíblia tão bem como qualquer outro membro da igreja. Eu sei que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Eu entendo a doutrina do santuário e posso explicar a doutrina do santuário. Mas eu não estava precisando de estudos bíblicos. O que eu mais precisava era um pouco de amor. Um abraço. Alguém que se assenta do seu lado e não fala nada, mas ouve a sua história e chora com você. Embora não fale nada, mas fez um grande trabalho missionário de ouvir. Afinal de contas, os psicólogos, eles não ganham dinheiro assim, ouvindo? Aprender a ouvir a história do nosso irmão, sem cobrar nada. É isso que a ovelha perdida precisa, ser abraçada, ser amada. A ovelha perdida não precisa de chicote. A ovelha desviada, extraviada, ou mesmo que seja a pior ovelha do rebanho, não precisa de disciplina, ela precisa de um ombro amigo, de um braço amigo. Por isso a Bíblia diz que Jesus, quando encontrou a ovelha perdida, abraçou-a, colocou-a nos ombros e regozijante, ele disse: achei a ovelha perdida. No livro Educação, página 78, Deus diz assim: unicamente pela simpatia, fé e amor podem homens serem atingidos e enobrecidos. Este é o método de Jesus. Deus diz assim no livro Educação, página 78. Unicamente pela simpatia, fé e amor podem homens serem atingidos e enobrecidos. Vamos decorar isso? Simpatia, fé e amor.
converte almas, atrai pessoas para Jesus. Não tem como refutar isso aí. Não tem como combater. Não tem como alguém dizer, não, eu não concordo. Simpatia, fé e amor. Existiu um homem que se tornou missionário na China, Hudson Taylor. Ele foi jovem para a China. Ele ficou lá 54 anos, trabalhando para Jesus. E não tinha salário assim, não. Ele passou por muitas dificuldades, mas ele plantou o Evangelho de Nosso Senhor na China. Hudson Taylor. Ele morreu em 1905. E quando ele morreu, uma mulher que devia a vida a ele, estava chorando junto ao caixão. E ela dizia, ele era um homem querido, recebia em seu coração as nossas doenças. Não é isso que a Bíblia diz que Jesus fez? Em Isaías 53:4. Isaías 53:4 diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. E o que Hudson Taylor fez? Ele recebia em seu coração as nossas doenças. Que exemplo de vida! A beleza do semblante de Jesus, a amabilidade do seu caráter, o amor expresso no olhar e na voz, atraíam para Jesus todos quantos não estavam endurecidos na incredulidade. Não fosse o espírito suave, cheio de simpatia, refletindo-se em cada olhar, em cada palavra, Jesus não teria atraído as grandes congregações que atraiu. Desejado de todas as nações, página 184. Foi o amor, a bondade de Jesus que atraía as pessoas. Não é a doutrina, mas é o amor. É o amor de Deus vivendo em nós que atrairá pessoas para Jesus, e o mundo precisa desse tipo de amor. Eu li a história do pastor Andrew Bonar, já falecido. Essa história foi contada pela filha do pastor Andrew Bonar. Um dia perguntaram para ela, qual é a melhor lembrança que você tem do seu pai? E ela disse, um dia eu fui até a igreja, porque eu sabia que meu pai estava lá. Não era o dia de culto, não era a hora de culto. Eu entrei quietinha pela porta da igreja e vi que o meu pai estava ajoelhado lá na frente, do lado de um banco. Ela dizia, naquele tempo, no nosso tempo, aqui nos Estados Unidos ainda existe isso. Os nomes das famílias são escritos nos bancos da igreja. Vocês já viram isso? Os nomes das famílias são escritos no banco da igreja. E ela disse, eu entrei quietinha na igreja e vi meu pai ajoelhado do lado de um banco. Ele orava e chorava. Depois ele se levantou, andou para lá, andou para cá, olhando, lendo os nomes que estavam escritos nos bancos, e ele ia naquelas famílias mais fracas, famílias mais desanimadas. Ele se ajoelhava ali e orava e chorava. Essa é a lembrança que eu tenho do meu pai. Queridos, amor. Viva para ministrar a medicina do amor. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6:1. Cumpram a lei de Cristo. Não precisamos de pedras, mas de joelhos que se dobrem em oração pelos que estão caídos. Não precisamos de críticas, mas de palavras de conselho, advertência e conforto. Quando damos aos fracos na fé o abraço do amor, da compreensão e das lágrimas, então se inicia a restauração.
Quando surgem problemas, quando algum irmão cair, não fique se perguntando: e agora? Quero ver o que o pastor vai fazer. Não, pergunte a si mesmo: o que eu estou fazendo para ajudar este meu irmão? Unicamente pela simpatia, fé e amor podem homens e mulheres serem atingidos e enobrecidos. Estende a tua mão para o teu irmão se levantar. Estenda a tua mão para o teu irmão se levantar. Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado porque este amor que o Senhor tem está sendo derramado em nossos corações. Um amor que se importa pelo outro. Um amor que estende a mão, nunca o dedo. Um amor que partilha, que se sacrifica. Derrama sobre nós mais deste amor. Salva, Pai, maridos, esposas, filhos, famílias. Supre as necessidades dos que estão em necessidades, usando as mãos dos nossos irmãos, ajudando-nos mutuamente, vivendo para servir, descobrindo a felicidade de servir, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Fiquem com a paz de Jesus.